Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta noite de sono, obrigado por essa linda manhã, por essa oportunidade que temos de juntos nos alimentar com a Tua palavra. Senhor, continua conosco, dá-nos um dia na Tua presença, abençoe cada família que está comigo nesse devocional. Senhor, atende os pedidos de oração que têm chegado para nós. Pai de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, também pelas muitas respostas, pelas bênçãos, pelos milagres, Senhor Jesus. Continua conosco. Pai, abençoe a nossa nação, guarda-nos com a tua mão poderosa, Senhor, nos livra de todo mal, nos livra de doença, nos livra de acidente. Senhor, visita, Senhor, os hospitais, as clínicas. Senhor amado, abençoe, Senhor, as nossas crianças nas escolas, Senhor amado, as pessoas que estão nos seus trabalhos. Toma nas tuas santas mãos. Abençoe cada família, Senhor. Eu te agradeço. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Como é maravilhoso estar aqui para juntos nos alimentar com esse banquete maravilhoso. Olha só, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, tem alguns versículos aí que eu quero ler, mas eu quero ler só os 8 primeiros versículos desse capítulo 5. Diz assim: o Sermão do Monte. Jesus profere o Sermão do Monte, o Sermão da Bem-aventurança. Diz assim, ó: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu vou ler só até o versículo 8. E aí é interessante que a gente ouve falar muito das bem-aventuranças, não é? E a gente encontra que Jesus fazendo isso. A preocupação de Jesus em ensinar. E como é maravilhoso a gente ver isso, porque nós temos hoje nas nossas mãos esse sermão. Eu não estava lá, você também não, mas a palavra de Deus chegou a nós. E olha só, Jesus, ele sobe ao monte e, assentando-se, a multidão se aproxima-se dele, os seus discípulos. E aí, Jesus vai ensinar seus discípulos, mas a multidão chega. E aí ele começa. E ele começa de uma maneira tão linda, ele diz assim: bem-aventurados pobres. Mas não é o pobre de dinheiro, os pobres de espírito. Olha só que coisa. Os pobres de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Grandes multidões seguiam a Jesus. Ele era o principal assunto. Todo mundo falava de Jesus. Todo mundo na cidade falava dele. E ele aproveita a oportunidade. Às vezes, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Quando tem muita gente falando da gente, aproveita a oportunidade e fale de Jesus. Não fale de você. Fale de Jesus. E aí, como todos queriam ver, ele aproveita aquela oportunidade e vai ensinar seus discípulos. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Há uma razão disso, dessa bem-aventurança. Porque deles é o reino dos céus. Olha isso aqui. Os discípulos, companheiros mais íntimos deste homem popular, certamente foram tentados a sentirem-se importantes. Ora, eu estou seguindo a Jesus, então eu sou importante, que eu estou seguindo ele.
Estar com Jesus não apenas lhes garantia prestígio, mas também poderia constituir-se numa oportunidade para receber dinheiro e poder. E Jesus, sabendo disso, foi ensinar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado aquele que não tem ganância. Porque deles é o reino dos céus. Aí ele continua, bem-aventurados que choram, mas havia um porquê, porque eles serão consolados. Se você está chorando hoje, se sinta bem-aventurado, porque o teu consolo vem do Senhor. E aí continua, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O briguento é um problema, mas as pessoas mansas, muitas vezes, não precisa falar tão alto, né? Às vezes a gente ouve alguém ganhar uma questão baixando seu tom de voz. Bem-aventurados que têm fome e sede, sabe do quê? De comida material? Não. De justiça. Sabe por quê? Porque eles serão fartos. São bem-aventurados aqueles que querem justiça. Não querem fazer justiça com suas próprias mãos, mas deixa aquele que pode fazer. Eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente tem um negócio assim, você faz e você recebe aquilo que você fez. Você colhe aquilo que você plantou. Se você tem misericórdia de alguém, um dia alguém vai ter misericórdia de você. E isso a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Jesus, ele se preocupou em ensinar os seus discípulos e ali ele ensinou aquela multidão que veio para ver aquele homem. Mas Jesus aproveitou para ensinar. E aí ele continua, o versículo 8 diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque sabe o que é que acontece? Eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Tem versão que é felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração. Vamos parar nesse versículo aqui. Sabe o que é? É a ausência de malícia. Então, é bem-aventurado quem não tem malícia, não tem maldade. São bem-aventurados. Porque quem tem essas coisas não consegue ver a Deus, não consegue ver o mover de Deus, porque tudo vê maldade, em tudo vê maldade. Se uma pessoa está orando, quer se amostrar. Se uma pessoa foi ouvir um outro pregar, aquele pregador quis se amostrar, fez aquilo para se amostrar. A maldade está no coração, mas aqui diz assim, felizes ou bem-aventurados os puros de coração, os que não têm malícia, não têm maldade. Essas pessoas que não têm isso, que são puros de coração, bem-aventurados puros de coração. São felizes os que não têm maldade, não carregam o peso da maldade, da malícia, da desconfiança extrema. Missionário, mas então eu vou viver confiando em todo mundo? Não está se dizendo isso. Mas também não precisa estar com seu coração pesado, nós não precisamos disso. Pesado de tudo a gente vê um problema, em tudo a gente vê um perigo, em tudo a gente vê uma malícia, em tudo a gente vê um interesse. Não, calma. A Bíblia diz, bem-aventurados puros de coração, os que não têm malícia, não têm maldade. Eles conseguem ver Deus, eles conseguem ver o mover de Deus, o agir de Deus. Quando nós temos o nosso coração voltado às coisas boas, nós vemos em tudo a presença de Deus. Não é ver o Senhor se apresentar em glória, não. É o agir de Deus numa ação, numa palavra, num negócio fechado, numa resposta de um médico. De repente, ouvi um testemunho de um irmão no domingo passado que
quando chegou para o médico, que o médico olhou os exames, ficou sem entender nada, porque ele precisava de uma cirurgia. E ele disse que o médico olhava para os exames e não via nada. Perguntou a ele se ele estava tomando remédio. Ele disse não, não passaram nenhum remédio. E não tinha mais nada, sabe por quê? Porque a oração da fé. Havia pureza de alma para pedir ao Senhor que curasse ele. E as pessoas, e os outros irmãos foram ajudando em oração. E ele estava feliz e nós ficamos felizes também. E aquele médico, mesmo sem abrir a boca e dizer que sabia que aquilo era um milagre, mas ele sabia, ali naquela hora, a presença de Deus estava ali naquela sala, manifestada através do resultado de um exame. Isso é maravilhoso. Isso é abençoador para a nossa vida. O puro de coração, ele é grato, ele agradece, manifesta a sua gratidão pelo agir de Deus a cada dia. Por isso que a cada dia nós precisamos agradecer a Deus por estarmos aqui com esse alimento maravilhoso. Então, medita nessa palavra. A Bíblia também diz em 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade minha e sua não, a vontade de Deus, através de quem? Em Cristo Jesus, para convosco. Olha como é maravilhoso. Então, que nós possamos ter esse coração puro para sermos bem-aventurados. Nossa meditação hoje está sendo Mateus, capítulo 5, os 8 primeiros versículos, mas eu quero deixar para nossa meditação, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer ver a Deus? Seja limpo de coração. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus para limpar o seu coração. Mantenha a sua mente limpa, a sua mente voltada para as coisas de Deus. Deus continue te abençoando. Deus te abençoe mais ainda nesse dia. E que a presença do Espírito Santo de Deus seja uma constante na sua vida como é na minha. Deus nos abençoe. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Amém.